Se você parou aqui nesse vídeo, então eu acredito que você acha que você não é corajoso. Eu pensei isso de mim muitas vezes, que eu não era corajosa. E olha aqui, tô gravando um vídeo. Coisa que era muito difícil para mim. Falar em público, nossa, eu tinha horror. Se bem que por trás das câmeras é muito mais fácil do que quando você está diante de uma plateia. Se você nunca experimentou gravar um vídeo e mostrar para as pessoas, experimenta. Durante muito tempo, eu pensei que ser corajoso era não sentir medo de nada. Eu achava que ou uma pessoa era corajosa ou então ela não era. A pessoa corajosa não podia ter medo. Mas eu, pensando sobre isso essa semana, eu descobri que eu estava completamente enganada. Que a pessoa corajosa, ela é a pessoa que enfrenta seus medos. Porque medo todo mundo tem. Você conhece alguém que não tem medo de nada? Eu não conheço. Não conheço mesmo. Medo todo mundo tem, de uma coisa ou de outra. Porque como nós todos somos diferentes, então nós temos medos diferentes e coragens diferentes também. Essa semana eu mandei uma pergunta para algumas pessoas da minha convivência. Eu queria saber se eu pudesse ensinar alguma coisa para alguém com a minha experiência de vida, o que eu poderia ensinar? E uma dessas pessoas me falou o seguinte, que admirava a minha coragem e que eu não tinha medo dos julgamentos e que quando eu queria fazer uma coisa eu ia lá e fazia e que a coragem que eu tinha era algo que ela gostaria de ter. O que eu respondi para ela? Eu pensei sobre a vida dela e falei assim, nossa, mas você também é corajosa. Porque ela falou assim, ué, mas como assim? Eu, corajosa? Ela duvidou, né? Ela achou que eu estava brincando. Mas ela é corajosa. Só que um tipo de coragem diferente. Ela, por exemplo, já morou fora do país sozinha, sem dominar a língua. Ela já morou numa grande capital que eu tenho medo de ir lá por conta da violência, de assalto e tudo. E ela morou lá sozinha também. Como que eu posso falar para ela que ela não é corajosa? Porque os meus medos são mais esses, né? De sofrer algum tipo de violência, sei lá, de estar em risco em algum lugar. E ela não tem esse medo. Tanto que hoje ela trabalha como Uber. Imagina, eu dirigindo para uma pessoa estranha. Eu que admiro ela por ela ser tão corajosa. E ela acha que não é. Mas é assim mesmo, porque cada pessoa tem as suas inseguranças. Cada pessoa tem os seus medos e tem as suas coragens. E não tem uma coragem que é maior do que outra. Cada um tem a coragem para fazer aquilo que para outro pode ser difícil. Nesse exemplo que eu dei, dessa pessoa que tem essa facilidade para desbravar o mundo, né? É como se fosse assim, ela tem facilidade de viajar para fora e eu tenho facilidade de viajar para dentro. Então,
eu busco a minha força aqui dentro para vencer os meus medos, para superar as minhas inseguranças, para descobrir os meus potenciais também. Eu me testo. Muitas vezes. Eu faço várias coisas que eu nunca fiz antes para experimentar, para me descobrir. E eu não me importo se alguém vai achar que eu estou fazendo alguma coisa que não deveria. Porque, afinal de contas, o que a pessoa tem a ver com isso? Não é? Não sei, não faz sentido para mim ficar pensando o que a pessoa vai pensar de mim porque eu estou aqui gravando um vídeo, por exemplo. Não vai fazer diferença. Mas incomoda. Algumas pessoas se sentem inseguras de alguém ter uma opinião contrária a seu respeito, ser julgada. E isso é completamente normal. Quem não tem medo de nada nessa vida, gente? Então, se você que está me assistindo aqui acha que não é corajosa, eu tenho certeza que você é corajosa em algum aspecto da sua vida. Certeza. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Da mesma forma que eu tenho certeza que você deve ter alguns medos. E tá tudo bem. Não tem nada de errado com isso. O importante é a gente prosseguir, continuar com a nossa vida, não deixar esse medo paralisar a gente. Eu vou enfrentar o medo daqui a alguns dias. Aliás, eu tenho vários medos que eu vou enfrentar. Esse ano eu vou fazer uma cirurgia, é um medo, né? Vou me matricular num curso de inglês. Eu vou até depois gravar um vídeo para vocês mostrando. Porque a gente, depois de adulto, a gente tem a dificuldade de falar inglês, né? Entende, tem muita gente que entende, que lê, assiste filme e tal, mas na hora de falar tem o medo de errar, do julgamento aí. Olha eu com medo dos julgamentos também, né? De falar coisa errada. Mas é isso, a gente enfrenta, vamos em frente. E se você, depois do que eu falei, você ainda acha que você não é corajosa, então está na hora de rever, de olhar para você e enxergar as suas coragens. E se você acha que esse vídeo foi bom, foi legal, se você gostou do que eu falei e se sentiu acolhida, fica por aqui, se inscreva no meu canal, porque eu vou fazer vídeos sobre as respostas de outras pessoas que eu perguntei, o que eu poderia ensinar. E manda esse vídeo para alguém que você acha que precisa de ouvir isso, tá bom? Então, um bom dia para vocês e uma feliz vida. Um beijo.